pô, vamos brincar com essa criança, né? Que é isso que o filho quer. Pra mim parece que é tipo assim, você passou de nível. Agora você realmente está jogando o game da vida. Total. E que agora tudo depende de você. E assim, a arte, ela tá 100% ligada no que a gente é. E aí, quando a Kiara nasceu, tudo passou a fazer sentido. E aí, eu fui por esse raciocínio. Olá, sejam muito bem-vindas ao Mamma Mia. Eu sou a Erika Dorta. Bela Mares. E hoje estamos aqui com Elisa Gatti, a mãe musical. Ai, Que gente. delícia receber você, Tem Elisa. coisa mais gostosa do que falar de música, De criança. de criança E maternidade. e maternidade, tudo junto. É muito sucesso. Vai ser bom demais. Vai, tô ansiosa. Obrigada demais pelo convite. Tô A gente muito tá muito feliz. Sim. Gente, vamos começar do começo. Vamos. Como é que foi essa sua entrada, assim, nessa parte de música infantil? Você sempre trabalhou com música? Então, é uma coisa muito louca. A música, pra mim, ela é indissociável do que eu sou. Então, eu muito precocemente, com 4 anos, eu já comecei a esboçar muito interesse. Eu amei o nome do quadro, Mamma Mia, porque eu sou a única brasileira da minha família inteira. Então, só se fala italiano dentro de casa. Eu crio minha filha bilíngue por causa disso. E, exatamente, por toda essa italianidade, existia muita musicalidade dentro de casa. Então, meu pai sempre tocou violão, minha mãe também cantava junto com ele. Então, depois dos almoços, ele pegava esse violão. E aí eu lembro de eu sentando no colo dele pra bater, assim, nas cordas. E foi um trabalho muito de construção, assim, dos dois. Porque, apesar do meu pai estar sempre com o violão na mão, quem me ensinou os primeiros acordes foi a minha mãe, assim. E aí eu lembro que ela me ensinou 3 acordes. E em uma semana eu tinha tirado um monte de músicas. Né? É Com 4... seu o dom. Nasceu com isso. E engraçado, porque eu tenho uma irmã 10 anos mais velha, que eles forçaram a música goela abaixo. Compraram um órgão, botaram ela na aula. Obviamente ela ficou traumatizada. Obviamente ela não toca, né? E eu veio de brinde essa história. E aí, muito rapidamente, eles perceberam isso, começaram a me dar corda. Aí, com acho que 7, 8 anos, eles compraram meu primeiro violão. E foi quando eu considerei que, de fato, eu fiz minha primeira composição, assim, fofinha, de pegar o papelzinho, escrever a letra e tal. E aí eu, dos meus 8 aos 10 anos, eu só fazia música para salvar o mundo, para fazer um mundo melhor. Eu era toda idealista. E aí, a partir daí, eu nunca mais parei. E como é que era essa música que você compôs aos 8 anos? Aos 8 anos? É. Eu lembro dela inteira. Então, Ah, que eu quero legal! Conta pra Eu fiquei gente, curiosa. Elisa. Gente, que gracinha. Qual que é? Chamava Minha Ilha e falava assim: vou caminhando pelas terras perdidas em busca de uma ilha onde os homens respeitem nossas vidas. E aí falava dessa ilha mágica onde Que linda. todo mundo podia conviver em paz e as crianças eram felizes, enfim. E aí foi curioso quando eu fiz essa música, porque ela tinha estrutura já. Tinha estrofe, tinha refrão, ela era resolvida musicalmente. E aí é muito doido, assim, pensar, porque eu me considero uma musicista autodidata. Todas as tentativas que eu fiz de estudar música deram errado, os professores fugiram, talvez eu fosse o problema, não é mesmo? Todo mundo ia embora, desistiu de me dar aula, enfim. Tentei violão, tentei teclado, cara, batia sempre na trave, e aí eu fui descobrindo que, na verdade, o meu jeito de aprender era com outros músicos, né? E aí, num determinado momento da minha vida, eu comecei a conviver com muita gente da música mesmo. E aí a minha cabeça foi abrindo, e eu fui desenvolvendo cada vez mais o skill da composição, efetivamente, assim, né? Hoje, de fato, Elis, você é cantora ou você é compositora? Primeiro eu sou compositora, depois eu sou cantora, porque é a habilidade inata mesmo, é o que veio ali, instalado, software instalado, veio esse aí, né? Veio no drive. Exatamente, já veio ali. A gente vai atualizando, né? O sistema operacional, de vez em quando. Mas é isso, assim, é muito, muito, muito a minha essência, a música. Então, eu sempre fiz e acho que continuarei fazendo até o último dia. Ai, Que gente, delícia. demais. E agora conta um pouquinho, assim, o que a maternidade te convidou? O que ela veio te convidando para mudar na música, na sua profissão, em tudo, assim? Porque a maternidade é um grande convite. Sim. Qual foi o convite, assim, que você aceitou, pegou pra você e falou, isso aqui é pra mim? Na verdade, foi uma mudança total, assim, tocou todos os pontos da minha vida. E, curiosamente, a maternidade nunca foi um sonho. Eu nunca
fiquei pensando, ai, quando eu for mãe, eu quero ter 250 filhos. Eu nunca pensei nisso. A única coisa que eu sabia que era, a hora que eu for, vai ser a coisa mais importante da minha vida. E eu vou viver o que eu precisar viver. E por mais que não tenha sido, assim, super mega planejado nesse sentido de, nossa, quero muito ser mãe, etc., tinha esse compromisso com a responsabilidade, porque eu sabia que ia trazer um impacto muito grande para mim. Bom, e assim foi quando se decidiu ter filho, tentamos, rapidamente a Chiara chegou e gravidez maravilhosa, tudo incrível, uma conexão já com ela muito bonita, a coisa do parto para mim foi um marco, assim, muito, muito importante. Eu acho que quem tem a possibilidade de, enfim, ter um parto normal, para mim teve um efeito de potencial mesmo, né? Incrível, né? De você falar assim, Peguei mas o meu medo de poder pra nada. mim. Exatamente, né? Então é muito empoderador. Então começou aí esse processo. Só que o que aconteceu na sequência foi que a Chiara nasceu, 12 dias depois meu pai teve um AVC. E 25 dias depois que ela nasceu, ele morreu. E foi uma loucura viver o puerpério, o nascimento e a morte, E o tudo ao luto. mesmo tempo. Então, assim, não tinha como eu sair igual dessa experiência. Né? Não tinha como. Estranho seria se eu não sentisse o que estava acontecendo. Né? Então, eu deixei de ser filha para ser mãe, tudo ao mesmo tempo. Eu já venho de uma família muito pequena. Então, isso foi realmente muito transformador. E aí, apesar de toda essa dificuldade, eu fui vendo que essa minha essência cantante, ela estava ali. Por mais que eu estivesse triste ou de luto e tal. E aí eu lembro, a Chiara tinha um mês, mais ou menos um mês e meio. Eu botei ela no sofá da casa da minha mãe, peguei o violão que era do meu pai e cantei para ela uma música minha, que fala da história da estrela, tal, o que a estrela faz de dia. Cantei e postei no meu perfil pessoal, né? E aí eu meio que fiz uma homenagem pro meu pai. Falei, eu usando o violão do meu pai e tal. E aí uma pessoa, que nem é uma pessoa muito próxima, comentou assim, essa música é sua? Eu falei, é. Aí ele, essa música é muito legal. E aí essa pessoa que é do meio musical veio falar comigo. E por causa deste comentário, desse post, me deu o start para falar assim, acho que tem alguma coisa aqui. E aí um outro amigo meu, que já me acompanha desde sempre, ele também comentou, falou assim, agora você achou, né? Então, o mãe musical não existia. Não existia. Ah, que legal. Então ela nasceu, e aí eu lembro mais ou menos em fevereiro de eu tá em casa, e eu começar a ter essa ideia. Eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a gravar essas músicas, e o processo mental é muito louco. Eu criei primeiro o perfil em italiano, por causa da minha história com a minha família. Eu fui criada falando em italiano pequena, eu comecei a fazer as músicas em italiano com ela, criei um perfil em italiano, o Mama Musicale existe até hoje, tá lá. E aí foi muito bizarro, porque de repente um monte de mãe italiana começou a me seguir do nada. Aí eu falei, bom, se as mães italianas estão me seguindo, eu acho que as brasileiras vão seguir também. Acho que vão, Que super. legal. E aí sim, eu tomei a decisão. Falei, não, agora eu vou formatar o Mãe Musical de um jeito legal, assim mesmo. Trazendo tudo que eu aprendi da minha carreira profissional, em propaganda, tudo que eu sabia de geração de conteúdo e tal. E aí, só que assim, eu fiz, mas muito sem expectativa. Eu fiz porque eu achava que eu tinha que fazer, não tinha planejado nada Foi em cima disso. feeling, assim. Foi feeling total. Intuição. Totalmente. E aí eu já tinha músicas infantis compostas desde 2008, mais ou menos 2009. E assim, tinha gravado, tinha produzido e tudo, só que eu tinha uma crise de identidade com elas. Porque eu falava, quem é Elisa Gatti para cantar música infantil se eu não tenho filho? Se eu não vivo essa realidade? E assim, a arte, ela tá 100% ligada no que a gente é. Então eu não conseguia fazer nada com aquelas músicas porque não era o que eu era, né? E aí, quando a Chiara nasceu, tudo passou a fazer sentido. E aí eu fui por esse raciocínio, meio galinha pintadinha. Putz, vou fazer as animações das canções e tal. E aí, pra minha surpresa, não foi isso que colou nas pessoas. Colou realmente o uso da música no dia a dia e nessa construção de relação e de rotina diária que eu tenho com ela, que é realmente o que acontece, mesmo quando a câmera está desligada, né? Eu só decidi um belo dia mostrar isso aí, e aí a coisa começou a crescer de uma maneira que eu realmente não imaginava. E você sabe que eu tô lembrando de uma coisa engraçada aqui? Eu canto pro meu filho também. Toda vez que eu vou trocar a fralda, eu canto uma musiquinha de trocar a fralda. Quando eu vou dar banho, eu canto uma musiquinha de trocar banho.
É muito lúdico, É né? muito. É A gente arte. nem percebe. É livre. É. E eu A acho que gente nem percebe. a música, especificamente o cantar, é a coisa mais democrática que existe. Todo mundo é um pouco cantor, sabe? Pode ser desafinado, não interessa, mas todo mundo é. Dançarino, você já fica meio com vergonha ali de dançar, tal. Pintar e desenhar, mais habilidade específica. Agora, o cantar, ele é muito democrático. E é isso que eu fui percebendo. Eu falei, mulheres de qualquer lugar do mundo, do país, cantando bem, cantando mal, não importa, mas o que importa é o que está acontecendo ali entre o adulto e a criança. É isso. É muito nosso. A gente coloca o bebê pra dormir cantando, É. Nina. ninando, É. né? Então, assim, conecta muito a gente com a nossa essência, Muito. com as nossas raízes, né? Demais. Muito legal. E eu acho isso. que é uma linguagem comum do adulto e da criança também, né? Tem aquela frase belíssima do a criança aprende a cantar antes de falar, a dançar antes de andar, né? E a desenhar antes de escrever. E é de uma atriz, me fugiu o nome dela agora, mas é uma frase muito linda, falando como a arte é essencial É. mesmo, né? Então, e eu acho que a música tem esse poder, né? A voz da mãe, que a criança já está ouvindo desde aqui. Nossa, é mágico o que acontece. É. A arte tem esse poder, né? Esse fio invisível que conecta a gente com a nossa essência. É. Agora, você fala, Elisa, desse cotidiano, né? Eu passei lá pelo seu perfil, eu vi a sua arte, né? O que você faz. É muito interessante. E o que me chamou muito a atenção é que você fala muito de emoção. Uhum, Você fala muito de sentimento. sim. Como? Você foi feeling também? Foi pensado, assim, estudado? Me conta um pouquinho disso. Tudo no feeling, assim. 98% das músicas que tem lá foram feitas na hora. Porque era o que estava vivendo ali. Tem uma especificamente que fala que mal que tem em chorar, né? Pra gente aceitar que a gente chora mesmo e não tem problema chorar. Porque a Kiara tava chorando realmente, aí eu comecei a ninar ela aqui e comecei. Que mal que tem em chorar. Aí eu falei, tá nascendo uma música. Aí eu já tô ligada que tá nascendo a música. Tá chegando. Exatamente. Aí você liga o gravador de voz, assim. Nossa, o meu gravador de voz é a coisa mais preciosa que eu tenho na vida, assim, porque a quantidade de. É isso, às vezes eu faço 3, 4, 5 músicas no dia, né? E aí eu comecei a ver que essas mesmo que falavam de emoção, elas tinham essa importância gigantesca mesmo para auxiliar muita gente no falar sobre isso, né? No tangibilizar um pouco mais o lado emocional. E aí eu fui, só que foi realmente de uma maneira muito natural das situações que estavam acontecendo ali. Essa semana eu morri de chorar, obviamente, que eu recebi um inbox de uma mãe, de uma das músicas que fala sobre autoestima, que eu tô com a Kiara na frente do espelho e eu comecei a improvisar uma música falando sobre isso, sobre a importância de se olhar no espelho, de se aceitar como é, que a gente é lindo do jeito que é, enfim. E aí eu recebi uma mensagem de uma mãe falando, olha, eu queria te contar que a minha filha ficou tetraplégica uns anos atrás e ela não se olhava no espelho e eu passei a cantar todos os dias a sua música com ela na frente do espelho e agora ela consegue se olhar. É demais, né? Ai, gente. Nossa, eu imagino você, porque, assim, enquanto. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu sou terapeuta emocional e eu sei da importância da gente naturalizar esse falar sobre emoção, falar sobre pensamento, a gente abordar esses assuntos que são tão triviais, que são tão óbvios e que a gente não fala. Exato. Né? E o óbvio precisa ser dito. E aí, quando eu vi as suas canções, eu falei, gente, é claro, né? Isso se acessa esse interno Isso. assim rapidamente. Rapidamente. E a loucura toda é que, assim, não é um conteúdo infantil, né? Tá conectando com a criança que tem dentro de cada mãe, de cada pai. É isso, assim, eu recebo os testemunhais das mães falando assim, meu Deus, eu tô em prantos com a sua música. E engraçada a diferença do público do Instagram e do TikTok. TikTok é todo mundo mais jovem. Então, o tipo de mensagem que eu recebo no TikTok é como eu queria ter tido uma mãe que me ensinou a fazer isso, ou a lidar com uma estima, ou desta forma. E no Instagram não, já são as mães mesmo que falam, meu Deus do céu, você mexeu numa coisa que eu nem sabia que não era resolvida pra mim. Então, é muito bonito, Causa uma assim. identificação tremenda. Tremenda, que é isso, assim, você tá ensinando sim sua criança.
seu filho, sua filha, mas você tá falando, você tá curando muita coisa sua Muita também, coisa. né? Quem tá escutando é a criança interior, né? De É. cada um. Se acessa isso. Gente, muito interessante, Elisa. Agora eu já tô viajando aqui. Olha, vou grudar em você, viu? Vai, por favor. Gostamos. E como é que funciona essa rotina hoje, assim, com essa parte de produção de conteúdo, com os cuidados com a Kiara? Como é que funciona, assim, seu dia a dia? Bom, eu decidi ser mãe tempo integral mesmo, então eu mudei completamente a minha dinâmica profissional em função disso, né? Então eu realmente fico com ela o tempo inteiro, não tenho rede de apoio nem nada. E aí eu fui me adaptando aí, encaixando todas as minhas demandas profissionais no meio ali onde cabia, basicamente. Então, na verdade, faz 3 anos que eu vivo uma completa falta de rotina maluca, né? Porque a gente sabe o que é ficar com a criança ali durante o tempo todo. Quando ela foi para a escola no começo desse ano, já começou a organizar um pouco mais. Mas com ela, assim, é exatamente o que rola lá. Então, a gente tem os rituais muito bem definidos, assim, durante o dia. Então, como é que eu acordo, o que a gente faz na sequência, como é preparar o almoço. Ela, assim, é fascinada com cozinha. Porque desde o momento zero, eu sempre cozinhei, Italiana gosto nata muito. como você. Não tem Eu como. também sou italiana. Então, Eu também. pronto. Ai, meu Deus! Super, tudo italiano. Maravilha. aqui, Então, tudo vocês entendem o que é a importância da cozinha É. na nossa vida. E aí, então ela sempre ficou sentada em cima do balcão ali comigo ainda na pandemia, né? Todo mundo enfurnado dentro de casa fazendo as coisas. Então hoje o momento do cozinhar é super importante, então a gente tem esse momento, e aí as músicas, elas vão nascendo no meio de tudo isso, assim. No meio de tudo isso e de um jeito completamente natural e impensado. E aí quando eu tenho alguma demanda específica para fazer, aí eu preciso me organizar um pouco melhor, porque aí ela já saca que não é um momento nosso, que a gente tá fazendo para alguém, assim, já é uma outra dinâmica, ainda agora que ela tá ficando maiorzinha, né? Mas, e aí é isso, aí ela vai pra escola, passa o dia na escola, depois no fim do dia eu vou buscar, é a mesma coisa, ritual do jantar, aí eu deixo ela ver um pouco de TV, depois o ritual do banho, e aí bota ela pra dormir, e assim a gente vai vivendo. fazendo os nossos dias, Mas então você faz música sob demanda, assim. Também. E quem que é esse público? Então, eu tenho uma empresa que se chama Músicas Personalizadas, que eu criei em 2015, né, e basicamente, como tudo na minha vida, quando eu tive a ideia, as coisas começaram a aparecer sozinhas. Então, todas as pessoas, sem muito recorte de Distinção. público, que querem homenagear alguém, acabam me encontrando e falam, eu queria compor uma música para homenagear meu pai, minha mãe e tal. Nessa brincadeira, assim, fiz canções maravilhosas, assim, com histórias muito bonitas, muito significativas, desde nascimentos, perdas, amores, enfim, muita história. Gente que pediu outro em casamento usando a música que eu fiz, enfim. Muito lindo, né? Legal. E além do trabalho com marcas, né? Então eu fiz muita música para marca, canções mesmo. E aí acabei conhecendo um monte de artistas por causa disso, né? O Daniel, com quem hoje eu trabalho direto, assim, tem uma relação incrível, mas vários outros artistas também, por causa da publicidade dessas músicas sob demanda, acabaram gravando canções minhas. Então é isso, assim, é sempre a composição que tá ali colando um pouco tudo que eu faço. Gente, que legal. Então a pessoa te liga, te conta a questão dela, te conta a história dela e você transforma isso numa canção. E aí parte o Nossa, estúdio. maravilha. Aí partiu o estúdio, aí eu faço a música, entro pra gravar, tem um produtor, o Bruninho Câmara, que produz tudo pra mim, que é um moleque genial, assim, gênio, e parceiraço, então ele produz todas as minhas músicas, aí eu mando pro cliente aprova ou reprova, e aí é isso, e aí a pessoa tem a música da história da vida dela pra sempre. Ai, é muito interessante. É muito legal, gente. Eu tô encantada. Assim, se eu pudesse, eu ficava te ouvindo assim, o tempo inteiro. E dessas histórias todas que você transformou em música, você lembra de alguma, assim, que é a mais interessante ou as mais interessantes que você ouviu e falou, gente, que demais e que Me a música marcou. ficou... Sim, tem algumas. A primeira, que foi muito simbólica, que era um casal que eles eram muito amigos e foram se descobrir apaixonados já com 50 e 60 anos de idade. E começaram a namorar, e o cara, ele se chama Cláudio Defensor. Olha esse sobrenome, se não é poesia pura. E o cara era poeta, escrevia, romântico, assim, tipo, muito romântico. E aí foi a primeira música que eu fiz, e ele pediu ela em casamento com essa música.
E depois de um tempo, eles acabaram ficando próximos, assim, de mim. Ela me pediu para eu fazer a versão da música em italiano para surpreender ele. Então, foi uma música que teve 2 versões, assim, mas que é muito importante na história do casal. E eles se casaram com ela. Então, eu fui no casamento deles e a banda que estava tocando tocou a música que eu fiz, né? Então, foi muito essa, não tem como esquecer. Ficam eternizadas. Eternizada. Demais. Aí, logo na sequência, eu fiz uma outra, que aí a história era muito doida. Eram 2 pessoas casadas com outras 2 pessoas, que se apaixonaram, que tinham uma relação proibida, mas que era o amor da vida do outro. E, enfim, para encurtar a história, aí o cara me contou essa história, e eu, meu Deus do céu, aqui ele tá sendo confidente, né? Eu sendo confidente da pessoa. É. E hoje eles também estão casados, têm um filho, uma história linda, assim, que aconteceu entre os 2. Então, nesse momento, eu lembro, com essa história especificamente, eu falei, cara, que loucura, que de fato é o poder, no melhor sentido que isso tem, da arte, né? Que te faz um desconhecido sentar na sua frente e te abrir a coisa mais importante da vida dele. Você fala, meu Deus do céu, né? Então, essas 2 foram muito marcantes. Teve uma recente também muito, muito importante, que as meninas me chamaram para fazer uma música para o pai, contando a história do amor entre o pai e a mãe. E, infelizmente, o pai dela não chegou a ouvir a música. Ele faleceu durante o processo que a música estava sendo feita, tal, mas que elas falaram, essa música trouxe um pouquinho de alegria, assim, para esse momento tão difícil. Então, eu me sinto muito honrada mesmo de poder entrar nessa parte tão preciosa da vida das pessoas, né? Com a música. E não pode ser diferente, né? A gente tá falando aqui, e assim, 80% do tempo a gente tá falando de emoção. A gente tá falando de sentimento. Então, como não fazer música abordando essa temática? Né, Elisa? É muito especial. Agora, fala um pouquinho de você, Elisa, mãe. Sim. Me fala um pouquinho desse maternar. Me fala das suas facilidades, das suas inabilidades. Me conta um pouquinho da Elisa, mãe, assim. Gente, pra mim foi meio chocante, assim, me descobrir como mãe. Porque eu falei, meu Deus do céu, é da hora esse negócio, assim. É um negócio que me empolga mesmo, que é isso, conecta com o lado do criar, que sempre foi a minha profissão, criar. E aí, quando você cria um filho, é a máxima expressão dessa palavra, né? Pra mim parece que é tipo assim, você passou de nível. Agora você realmente está jogando o game da vida. Total. E que agora tudo depende de você, não mais de ninguém. E que, tipo, agora o que você decidiu, né? É o game. Exatamente. E aí eu me descobri, assim, uma pessoa muito viva, muito criativa, que, assim, tem que estar fazendo o tempo inteiro, assim, que era uma coisa que, engraçado, por mais que eu fosse, é como se eu não tivesse consciência de que eu era. Então, o meu maternar, ele é muito alegre. Assim, eu e a Chiara, realmente, a gente é muito alegre, a gente cria muito, tá sempre... Eu me entreguei e entrei no universo infantil de uma maneira que eu acho que eu não imaginava. Porque, de fato, conectou com a Elisinha lá de trás, que, gostava de brincar e que era uma criança muito só. Então, eu falo, a Chiara, hoje, ela é a minha amiga de infância. É a amiga que eu não tive, né? Então, acho que por isso que eu conecto tanto ali com ela e por isso que a arte tá tão dentro ali da nossa rotina, exatamente por causa disso, né? Então, vem preencher ali um espacinho bem importante. Então, você associa o nascimento da sua filha com esse resgate do sentir da Elisa? 100%. Na verdade, olhando para trás, eu vi que, sei lá, dos 15 até os meus 34, eu tava on hold. Assim, parece que eu tava anestesiada. O sentir de verdade, Muito legal. o sentir de verdade veio agora com um impacto, assim, em tudo mesmo. Em rever relações, em se redescobrir, assim, uma reconexão mesmo. Né? Impressionante. Que a gente tem um resgate da nossa essência, né? É profundo, né? O maternar, ele é muito profundo. É muito profundo. E ele te faz te reencontrar com você em várias idades diferentes, né? Então, você se reencontra com você, menina, em muitas coisas. Por exemplo, também me trouxe um lance, o fato da Chiara ser uma menina, né? Ter nascido gênero de mulher, me fez ter outro olhar sobre as mulheres.
sobre o que é a sororidade, sobre o que é o universo feminino e suas dificuldades, que é uma coisa que eu nunca tive consciência, porque eu vim de um meio muito masculino, muito masculinizado, fui uma pessoa que cresceu muito rápido na carreira, então eu não tive tempo de sofrer com o machismo, para ser bem honesta, assim, isso não me atingiu de nenhuma forma. A partir do momento que eu soube que eu ia ter uma menina, meu Deus do céu, eu comecei a olhar e falei, tá, Se abriu essa isso aqui questão. pra mulherada. Se abriu e eu fiquei muito mais consciente e comecei a entender tantas e tantas e tantas coisas e falei, cara, o meu compromisso é sim criar um mundo muito mais legal para as mulheres. Não só para mim, mas para todas nós, assim, né? E eu acho que a maternidade tem essa, que a gente estava falando do empoderamento, eu sempre reforço isso em todos os lugares que eu vou falar assim, não esqueçam da capacidade que cada mulher tem. Porque gerar uma vida dentro de si não pode ser só mais uma coisa, né? Tem uma frase muito linda, não lembro quem que falou, que é quando eu percebi o que eu era capaz de fazer sem pensar, eu fiquei impressionada. Muito legal isso, né? Então, você é Instinto puro. puro. E E a poder. natureza. É lindo demais. É lindo demais É mesmo. lindo demais. Ai. Eu A queria. gente até se perde, né, gente? Então, eu tenho muita curiosidade, assim, que nem eu falei que eu tenho essa questão da brincadeira de cantar nos momentos. Uhum. Eu queria que você cantasse um pouquinho pra gente Tá. essas musiquinhas que você tem pro dia, que você mais usa, assim, com ela, do dia a dia. Ou não tem? Tem. Dos momentos desafiadores. Vamos lá. Os momentos desafiadores. Que é alimentação, que é colocar pra dormir, que é a birra, né? Aham. É o de manhã. Tem musiquinha do acordar? Tem algumas. Tem uma que, na verdade, eu fiz para um projeto muito lindo de empoderamento feminino para crianças, que fala: acorda, menina, menina, acorda, que o mundo concorda, que acorda mais lindo com você. Então, essa é uma das. Mas tem uma maravilhosa que sempre gera intrigas, que é o Hoje eu combinei com você que a gente vai ver só um pouquinho de TV. E quando acabar o desenho legal, a gente vai desligar e dizer tchau, tchau. E aí eu desligo a TV. Obviamente acontece um pequeno escândalo neste momento, mas aí eu continuo cantando e para. Ai, que legal. Ai, Vou indicar gente. essa música, gente, porque é um momento muito desafiador. Aí eu já começo a cantar, ela já olha assim pra mim, que ela tem exatamente o tempinho lá de ver, né? E aí eu aviso, só que ela já sabe que eu vou desligar a TV, né? Então, isso tem que é a coisa da rotina, do ritual. É que no meu caso é um ritual cantado, né? Mas aí tem a do de escovar o dente, de comida tem 1,5 milhão, que é onde a gente passa mais conta uma de tempo junto. comida, vai. De comida? Tá precisando. Conta uma de comida pra gente. Tem uma boa. Que hora é agora? É a hora do jantar e o dia lá fora já começa a terminar. Depois disso a gente vai um banho tomar e deita contente pra depois descansar. Ai, gente! Ai, gente, é muito bom. Gente, é muito bom. Não, Eu e aí- preciso dessas músicas. Toda só mãe seguir lá, tem- precisa, gente. E é infinito. Isso que eu acho muito legal, assim, é infinito. Cada porque- hora é uma. Cada dia é um. Um dia tá chovendo, outro dia tá sol. Sim. Porque não tem receita, tem ferramentas para te auxiliar nesse momento desafiador, né? Porque criar uma criança e educar uma criança exige de nós muita paciência e muita amparar esse desconforto, né? Uhum. Esse desconforto causado em nós Sim. mesmos e na criança. Então, você traz uma música, você traz um momento lúdico, você traz diversão, você traz encantamento, e isso te auxilia muito, Muito. a deixar leve. Muito. Né? O que a gente traz, né, Érica? A gente tem como a gente trazer leveza? Sim. Mais Eu leve do que acredito isso, muito nisso. impossível. Muito. Eu acredito muito nisso. Aliás, até a sua segunda parte da pergunta, eu não estou fugindo da resposta. Quais são as minhas dificuldades? Que é isso. Eu tento, de fato, fazer com que a vida seja leve, né? Não só a maternidade, mas em momentos em que, por exemplo, a falta de rotina na minha vida, a falta de estrutura do horário de eu trabalhar, do lugar para eu trabalhar, isso me incomoda
Muito. Então, tem vezes que sim, eu tô muito chateada e muito nervosa. E às vezes eu dou, né, sobra pra ela, porque a gente tá ali convivendo o tempo inteiro. Que aí você para, você dá um passo pra trás e fala assim: minha impaciência com ela não é sobre ela. É sobre o 90% das outras coisas que eu tô carregando. Então, assim, só o fato de você botar esse pé pra trás. Trazer consciência para essa E eu peço inconsciência. desculpas pra ela se isso acontece, porque eu acho importantíssimo, né? E assim a gente vai aprendendo, né, a equalizar tudo que a gente, todos os pratinhos que a gente vai girando, né? E outra coisa muito importante, assim, que eu aprendi, principalmente nessa fase agora dos 2 pros 3, que é, né, eles são descompensados emocionalmente, porque não tem maturidade, não tem recurso para lidar com aquilo, né? E aí eu lembro, quando começou a época das birras, eu tinha já visto muito conteúdo falando assim, cara, você não pode falar pra não chorar, tal, que foi a coisa que eu sempre ouvi a vida inteira, né? Que aí que você cresce, não pode chorar, você não pode falhar, você não pode ficar com raiva, você não pode nada, né? E aí eu lembro que, sei lá, que situação que aconteceu, e eu falei, Chiara, tá errado o que você fez, não rola, né? Em italiano, que é muito mais dramático, É. não pode, eu preciso que você me peça desculpas. E aí me deu um clique, eu falei, ela não tá pronta pra me pedir desculpas. E eu mudei a frase. Eu falei, quando você estiver pronta, você me pede desculpas. Aí a primeira vez demorou 15 minutos, a segunda vez demorou 10, 5, 2, 1. E aí agora ela entendeu que é pedir desculpas, ela aprendeu a se regular, e aí quando ela está preparada, ela pede desculpas. Mas isso pra mim foi um aprendizado. Eu lembro que no dia que me deu esse clique, eu falei, cara, eu vou compartilhar isso aqui com as pessoas, porque isso é muito importante, porque é respeito com o outro indivíduo. É, você está Validar, ensinando. né? Não, Validar o e você está sentimento. ensinando ela a enxergar outra pessoa. É. Né? Eu preciso. E aí você também está autorizando ela a pedir. Claro, Eu preciso disso. claro. É muito legal. Isso É. é muito rico, de uma riqueza muito grande, assim, que a gente possa ensinar para os nossos filhos o que, que é o limite deles, o que, que é o limite do outro, né? Uhum. E essas consequências naturais do não, Sim, né? Dessa de não, você não pode fazer tudo. Mamãe não gostou disso, a mamãe está Uhum. chateada. Eu preciso que você faça isso. É. Isso é muito bacana. é importante, muito importante. Você sabe que a gente tem um quadro que a gente fala aqui, Ai, vou até beber água, eu fiquei tensa agora. que é assim, que é o Que Mãe Sou Eu. Uhum. Mas eu pensei em dar uma mudadinha Vai lá. com a Elisa. O que que você Criativa, acha? criatividade, vamos sentir. É, eu Gostamos. tive uma ideia. Porque assim, ó, o Que Mãe Sou Eu, a gente fala umas coisinhas, umas situações do dia, e aí a mãe tem que falar assim, durante esse momento eu faço isso. Mas eu tive uma ideia que como você cria diante das adversidades, Certo. Ó a pressão. que música você cantaria para esses momentos? O que você acha? Acho ótimo. Ixi, Você tem muito Nossa. repertório. Vamos ver esse repertório aí, hein? Vamos lá. Agora é a hora. Ó, que música eu cantaria? Gostou? A gente vai ter que implementar isso aqui. Vai. Que música eu cantaria para minha filha se ela emperrasse na hora do jantar e não quisesse comer? Tem uma que é grito de guerra. Oba. Arroz e feijão já estão prontos pra você. Arroz e feijão pra você poder crescer. Uou, uou, uou. Essa é hit. Nossa, o João precisa ouvir. Hit. Aí você vai, assim, Ele o vai meu se filho. empolgar, gente. O que tá no prato, você vai mudando, né? Legumes e verduras já estão prontos pra você. Aí o que tiver no prato, você entuxa na letra lá da música e faz o uou, que é o que eles curtem. Uou. Só que tem que ser performático, E ela vai entendeu? se empolgando e vai Nossa, comendo. vai. E você Não, pega, esse rouba vídeo é um pedacinho dela e come. Esse vídeo é maravilhoso, assim, que ela fica indo pra trás na hora do uou, assim, Ai, é isso. que legal. Gente, a gente vai disponibilizar esse corte aqui com legenda E para bolinha. todo mundo seguir. E Isso. as bolinhas, porque é utilidade pública. Isso. Outra música. Sim. Quer dar uma sugestão, Bela? Uma música que você Cantaria. cantaria no meio do parquinho. Uhum. Que ela começasse aquele piti de bater perna e bater braço e não querer fazer aquilo que você precisa que ela faça. Pisar na lama. Tipo, revoltada. Revolts. Pro Revolts, tem uma que é de Revolts mesmo, que agora eu vou ver se eu lembro a letra, que é gritar não pode não, jogar as coisas longe não pode não, bater não pode não, se ficar bravinho, bravão, tenta acalmar o seu coração.
vem aqui que um abraço vou te dar, pertinho assim, esperando se acalmar, e as emoções, enfim, vão encontrando seu lugar. Ai, essa aqui eu vou Ai, pegar pra mim, gente. gente. Eu vou passar. Olha, porque eu atendo e depois eu mando um documento, né? Vou passar suas músicas. Você já manda o link. Já vou mandar o link, vou falar, escuta, segue essa pessoa, se inspira Inspira aqui. ali. É. Gente, e eu ali no vou, vamos trocar esse bum bum burum bum bum. Eu sou assim. Mas tá ótimo. Mas é isso aí, o meu. Gostou? Na hora de trocar a parada. Eu falo isso, vamos trocar esse bum bum burum bum. Você- E aí vão os dois, aí vai o mais velho vão atrás lembrar do pra pequeno. sempre. Aí o João vai, Vou vamos lembrar trocar pra esse bum bum. É, e é um momento de vínculo, né? Isso. É o Eles momento que adoram. O João adora, ele você canta. humaniza esse adulto, esse que tá tão É. adulto ali, que tá tão rígido, que tá tão carrancudo. Pô, vamos brincar com essa criança, né? Que é isso que o filho quer. Isso. É o que ele acha o máximo. Eu Ele fiz acha um o negócio máximo. que não foi musical, mas eu dou essa dica. Testem em casa, que é boa. Teve um dia que eu fui trocar a Kiara no fim do dia, depois do banho, e ela tava cansada. Aí quando ela fica cansada, ela começa a chorar. Fica, né, insuportável, como qualquer criança. Como qualquer um. Como qualquer um de nós, exatamente cansados e com fome. E aí, eu falei, que artimanha que eu vou usar, que eu não tava afim de cantar, sei lá. Eu comecei a contar uma história. Uma história muito misteriosa. Que era o dia dela. E ela Então- parou pra ficar. Só que aí eu fazia assim, hoje de manhã, uma menina acordou. Nossa. Aí, a gente abriu a janela. E aí, só de eu estar contando com essa intenção, ela parou, ela ficou assim, estática. E eu só contei o que ela fez. Não vi nada de diferente, assim. Só que é isso, assim, você se dá essa liberdade de entrar no mundo da criança mesmo, né? Da criança. contação de histórias. E é isso, não dá trabalho. Você conta o dia a dia ali, só que dá uma floreada, você prende, sabe? E aí fica mais leve pra você também, porque você também acha engraçado o que você tá fazendo, sabe? Você acessa ela. É. É tão difícil a gente acessar a criança com esse olhar de adulto, É. de rigidez, que a gente foi ensinado assim, Claro. né? A gente não faz por mal, assim. A maioria dos adultos não estão ali fazendo por mal, mas eles estão fazendo o que eles sabem. Então, Sim. reaprender. Sim. E para a gente reaprender, a gente precisa buscar inspirações, Uhum. né? Uhum. Inspirações. A gente precisa se identificar de alguma forma. Então, gente, sigam, por favor. Sigam. Sigam essa Mãe mulher que vale a musical. pena. Vão se divertir, Maravilhosa. no mínimo. E aí, quem sabe, né? Vamos fazer uma música para o Toda a Família Tem, Ah, em breve. Olha, Que Olha, tal, gente, olha hein? que proposta, assim, ao vivo Bora? e a cores. Bora fazer uma música para toda a família? O que Só que me você contar acha? o que você quer que ela diga, que estilo você quer, e a gente Nós faz. somos mães. Nós somos uma família. Vai sair uma coisa muito linda disso, Vai eu tenho sair certeza uma música muito absoluta. linda, tenho certeza. Gente, Elisa, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente adorou. Que bate-papo Foi delicioso. incrível. Né? Foi muito Eu acho gostoso. que foi assim, o resgate do O resumo do que a gente- lúdico. Que a gente constrói aqui. Que a gente possa viver a nossa vida Uhum. com mais amor no coração, com mais alegria e com mais leveza. Sem Que a gente dúvida. encontre essas ilhas Uhum. de leveza Isso. no meio da Exatamente. vida real. É. Né? É, porque a vida já é tão difícil, né? Então, se a gente puder fazer essa nossa parte ali de criar essa redoma amorosa, ela é boa para todo mundo, né? Não é só para criança, a gente tá falando da gente também, né? Então, isso é muito importante, E tudo fica mais fácil, né? não é? Gente, é isso. Vejo vocês no próximo programa. Mandem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões para Elisa, de momentos que vocês gostariam que Boa. virassem uma música. Por que não? Gostamos. Quem sabe? Hã? Hein? E é isso. Muito obrigada. por Fiquem todos com aqui. Deus, Fiquem gente. com Deus. Um grande beijo. E a gente vê vocês no próximo programa.